Olá, eu sou Caio Ribeiro e esse é mais um dos bate-papos do 26º Salão Jovem Arte Despertar Discos Imaginais. Saudações poéticas, eu sou Ruth Albernaz, participo também do programa educativo do 26º Salão Jovem Arte Despertar Discos Imaginais. E nessa mesa tão querida, gostaria de apresentar 3 professores que desenvolvem trabalhos importantes aqui em Mato Grosso. A professora Imara Quadros, bem-vinda, professora Imara. Ela é formada em arte e educação, trabalha há mais de 30 anos com arte e educação, com artes visuais. Atualmente é docente no IFMT, em Cuiabá, no campus Octaíde. E tem longa experiência em sala de aula com poéticas visuais, e ela veio falar um pouco sobre essa experiência e sobre o contexto do salão. Professora Clise ocupa a cadeira 3 na Academia Mato Grossense de Letras, é professor da Universidade Federal de Mato Grosso, também trabalha com comunicação, com literatura. Bem-vindo, professora Clise. E Lívia, também professora na UFMT, lá na literatura também, né, Lívia? Ela tem mestrado e doutorado em literatura, estudos literários no contexto contemporâneo. Seja bem-vinda. E hoje é um momento especial nesse bate-papo. Gostaria de começar falando com a Clise, com a professora Clise, e pensando um pouco nessas temáticas que a gente vem trabalhando no Salão Jovem Arte, e começar com Planta Germinando Histórias, né? E como que é esse contexto da arte, da vida, do artista, onde que a arte termina e começa a vida, onde que a vida está entrelaçada com a arte. Com a palavra, professora Clise. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, pessoas super criativas, super queridas, e podendo falar sobre arte e a poesia, né? A arte, né, ela é a técnica, saber fazer um bom prato, saber pintar, saber tocar. E eu acho que em um dado momento a arte e a vida estão juntas. Em alguns momentos da história, elas foram colocadas à parte, seja por uma questão técnica, que precisam ser grandes pintores, grandes músicos, ou pelo aspecto de que as pessoas eram canais de sensibilidade, aquele estereótipo de que o artista sofre, por isso que ele pode dizer melhor. Mas, na verdade, sofrimento, virtuosismo fazem parte da vida. Quem não consegue olhar um cajueiro em flor, num grande pôr do sol, ele não vai poder admirar um quadro. Então, acho que a arte ela não está nas coisas, nos produtos. A arte está nas pessoas. A capacidade de falar sobre educação de arte é despertar as pessoas para a sensibilidade, sem a qual não há ciência, não há religião, não há nada, não há política. Então, acho que a questão da gente ligar a arte com a vida, ela é a base de tudo para não gerar pessoas cindidas, divididas, né? Que é um problema que a gente tem no mundo moderno. Se você é tal coisa, você não pode ser outra. Então, isso é muito, muito limitante. Eu acredito que, para começar sinteticamente, seria isso. Agradecer muito poder falar sobre tudo isso aqui com vocês. Dentro do programa educativo do Salão, a gente construiu um material escrito, teórico. Ruth e eu desenvolvemos esse conceito e chegamos em 3 eixos temáticos: Planta Germinando Histórias, Bicho Farejando Poéticas e Gente Sentindo Agora. E convidamos cada um desses autores e autoras para escrever um desses capítulos, né, dentro desses eixos dos seus jeitos. E o Aclise comentou um pouco sobre a parte dele, né, que a gente concentra a arte e a vida.
E eu queria saber das outras pessoas, Lívia e Mara, como que foi a experiência de ser convidado para produzir um material, quase que um texto por encomenda, mas que acaba se transformando em outra coisa. E a importância que esse material tem de ser inserido dentro do catálogo, de ser entregue para professores, para pessoas, para artistas interessados. Esse registro que fica, né? E aí, Mara? Então, a experiência... Primeiro, olá, gente, né? Agradecer a participação não só aqui desse momento, mas também de todo o programa educativo, que é o que você nos provocou agora, né, Caio? Eu vejo como muito importante, né, este convite, né, essa chamada, na verdade, a dialogar com vocês que pensaram o programa, que pensaram o salão. Como representante da educação escolar, falta na educação que antecede aonde eu atuo, que é o ensino médio, uma arte-educação que forme pessoas para apreciar o indivisível, né? Aquilo que não se divide, arte e vida. Eu e arte, arte e eu. Quando a gente trabalha com a formação, com a perspectiva da formação das pessoas, sejam professores, alunos, pessoas, porque a aprendizagem ela pode acontecer fora dos muros da escola, né? Numa parada de ônibus, por exemplo. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva formativa, um estado, um lugar, um território ofertar, né, esse baú cheio de arte que é o Salão Jovem Arte, para se deliciar, né, para conhecer, para viver experiências, né, sejam interpretativas, sejam criativas, seja até a própria experiência sensível, é muito importante, porque não quer dizer que eu tendo essa experiência como aluno, como professor, como pessoa, que eu vou ser artista, que às vezes é um grande medo que a sociedade tem, né, por N razões, mas é uma experiência sensível que me faz melhor. Não é à toa que a gente ama ouvir uma música 20 vezes, ver um filme 20 vezes, ler um livro 20 vezes, ou dizer, essa música é minha, essa música é nossa, esse livro é meu. Não é à toa, né? A gente vive essa experiência naturalmente, mas quando a gente tem intenção formativa e um programa educativo dentro de um salão, resume bem esta importância, né, de formação de pessoas apreciadoras, sensíveis, criativas, não só no mundo da arte, mas essencialmente apreciadoras de arte, né? Aquelas que vão se relacionar com ela. Oi, Mara, e dentro do seu eixo temático, que é o Bicho Farejando Poéticas, que é o momento onde a gente provoca e elucida as pessoas a olharem para uma obra de arte, porque às vezes a gente pensa que a gente tem que olhar para uma obra e tem que entender ela, tem que acertar. E muita gente tem medo de frequentar uma galeria porque tem medo de errar na hora de ler uma obra. Conta pra gente que isso é a maior baboseira que existe e fala um pouquinho sobre o que você escreveu. Podem acreditar que é a maior baboseira que existe mesmo. Não é mentira, não é balela. Primeiro que assim, a gente precisa entender nesse ciclo, né, o criador, a criatura, que é a obra, e eu, que não sou artista e não sou a criatura. Sou um ser normal que estou vivendo minha vida. Estou indo para a escola trabalhar, estou indo para a escola estudar, né? Estou indo, enfim, para os lugares da vida. Então, eu sou uma pessoa comum. Eu não sou o criador, mas eu sou aquele que vou entrar em contato. Esse contato, ele... objetivamente, ele pode me ofertar um contato sem intenção, que estou indo de ônibus para casa e vi uma pintura na rua, ou vi uma escultura na rua, né, que me chamou a atenção por alguma razão. Isso é uma possibilidade. A outra é quando há intenção de chegar ao encontro da obra, né? Então, a escola promove essa intenção. O acaso ele faz no viver. A gente só traz o acaso para conectar com a experiência que vai ser proporcionada, né, ao aluno. Então, seja através de um catálogo,
até inclusive como o do Salão Jovem Arte, né, um bom material, como presencialmente ou virtualmente conhecer um ateliê, conhecer um artista, mas, sobretudo, visitar e ocupar o espaço de galerias e museus, que é onde a gente tem mais receio por não se achar capaz de adentrar nesse espaço e se deliciar com o que for, né? Se entregar do prazer de estar em contato com a obra. Então, o primeiro momento é quebrar isso, né? É trazer, por isso que a gente, baseado em Paulo Freire, que é um estudioso da educação, que é você pegar o saber primeiro, que antecede a escola, aquilo que ele já sabe, as obras que ele já viu na escola, na vida, na rua, e aí conectar com essa ida a uma galeria, um museu, uma exposição como o Salão Jovem Arte. Ali dentro a gente vai ter que provocar, né? Ou seja, é um plano, é algo pensado com a ideia de provocar esta oportunidade de a obra farejá-lo e ele farejar a obra. Né? Porque a gente tanto pode farejar uma obra intencionalmente, depois que a gente aprende a fazer isso, a gente faz com destreza, mas também se deixar levar pela obra que nos fareja, também é uma outra experiência diferente de farejar. Né? São duas experiências distintas e que devem ser vivenciadas de forma consciente, que eu brinco que é consciência, com saber o que eu estou fazendo, que aí a experiência fica gostosa, mas não deixar também de se levar pelo acaso, sentado no ônibus, olhando e deixando a obra te capturar o olhar e toda a experiência que ela pode te provocar. Só finalizando que muitas vezes a obra me incomoda, porque quando eu tenho esse encontro com a obra, ela pode cutucar alguns valores que me são caros e na hora eu posso assim, nossa, que horror essa obra! Não gostei do que ela está dizendo, nem do material que ela foi feita e nem do desenho que ela apresentou, sei lá, né? A temática. É bom que ela te provoque, nem que ela vá reforçar os seus valores. Você vai dizer para você mesmo, os meus valores continuam sendo meus e eu não aprovo esse da obra. Que bom que vocês puderam conversar isso. Né? E que bom será também se a obra te provocar e você dizer, nossa, eu não tinha percebido isso? Como é interessante. Sabe que eu acho que eu vou ser outra depois de ter esse encontro com essa obra? Então, as obras, no sentido formativo, educativo, são entidades, né? Que farejam e se permitem ser farejadas. Você estava falando da experiência do acaso, né? Que eu adoro. E falou também da experiência que a gente quer. Eu fiquei pensando que a experiência que a gente quer é querida. Ruth? Sim, e pensando em vida e arte, né, que se misturam e como somos afetados e afetamos, gostaria de falar com Lívia agora um pouquinho sobre quais pistas a gente pode trazer quando pensa do ponto de vista dos processos de criação, dos processos criativos, do fazer artístico, tanto uma pessoa que já é artista como um leigo também, né, nos seus fazeres cotidianos. Obrigada, Ruth. Obrigada, Caio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada aos colegas professores. Sempre aprendo escutando vocês. É um prazer participar de um programa educativo com a envergadura que se apresenta o Salão Jovem Arte nessa edição. Ouso dizer que é um respiro para nós, né, mediante um contexto tão complexo que a gente tem vivido nos últimos 1 ano e meio com a pandemia. Então, agradecer pela coragem de realização do salão, mas também de um projeto educativo que isso demonstra para a sociedade que nós temos um futuro, sim. E ele passa, então, por oficinas, por arte, por desejo. E aí, a gente pensar em processos criativos, eu paro nessa palavra desejo. No texto que eu trago no educativo, a minha ideia foi apresentar um mini sumário com palavras escolhidas para a apreciação artística e para a
o entendimento de processos criativos na arte. E isso às vezes parece simples, porque está na nossa linguagem, nós lidamos com palavras o tempo todo, mas o que essas palavras já trazem de significado e como elas podem se ressignificar num contexto de olhar para a arte. Então, a primeira questão para mim, e que eu acho que eu poderia compartilhar, é o desejar. Em primeiro lugar, o que seria desejar a obra de arte? É querer encontrar, é querer dialogar, ainda que às vezes em silêncio. E esse desejo, ele move tanto o espectador quanto quem está nesse processo de criação. Então, o desejo é todo esse empenho, essa vontade de encontro, né? Essa vontade de diálogo. E aí a gente se vê, então, no contemporâneo com tantas materialidades que podem ser exploradas no processo criativo, seja textos verbais, não verbais, colagens, o uso das tecnologias. Então, a gente tem um aparato gigantesco, mas fica sempre a pergunta: como proceder mediante a esse aparato todo? E aí, o que eu consigo dizer de um jeito que seja acessível para todos, seja para um professor, para um aluno, para as pessoas que gostam de arte, para os criadores, observem os seus desejos, observem como eles afetam o nosso corpo, o nosso sentir, os nossos relacionar com as pequenas coisas do dia a dia, né? No nosso café matinal. Às vezes esses processos, eles estão conosco, então se misturam vida e arte. É o nosso café da manhã, a mesa, né? É o nosso olhar aos nossos entes queridos, aos nossos amigos. Então o olhar atento aos nossos desejos, para que, mediante a tantos aparatos técnicos que nós temos, a gente possa saber descrever em palavras e traçar ações a partir dessas palavras, que a gente nunca pode esquecer que a linguagem, de uma certa forma, ela é, sim, um processo de organização do nosso pensamento e que norteia a ação. Então, isso faz diferença quando a gente pensa em processos criativos na arte. Você estava falando de desejo e Marília Beatriz, que é uma das homenageadas em memória do Salão, e acho que foi uma grande amiga de todos nós aqui, falava muito sobre uma energia chamada energia desejante, que, segundo ela, era aquilo que alimentava tudo e todos e fazia todas as coisas se moverem. E eu queria saber de vocês como é que vai essa energia desejante, para onde que ela está indo e o que ela está desejando dentro desse contexto de produzir dentro de uma pandemia, de resistir à própria loucura, às vezes, ou ceder a ela. Como é que está isso, a Clise? Então, primeiro eu queria recuperar o que a Aymara falou, porque é incrível assim também, unido com o que a Lívia trouxe, porque eu tenho alguns momentos, algumas situações como o café. Quando acordo, eu quero tomar café e quero ler. Então, às vezes eu acordo 5h30 da manhã, vou lendo, aí a minha mulher acorda, a gente faz o café. E é uma coisa super prazerosa. É uma coisa assim que a gente faz o café com arte, né? A gente bota canela, óleo de coco, mistura. E isso acho que é... Roland Barthes, que fala que pintar é mais parecido com fazer um prato. Olha como é lindo isso, né? Eu queria ligar também porque grande parte das minhas ideias vem quando eu estou tomando banho, quando eu estou no ônibus, quando eu estou sendo levado, né?
pelo fluxo da água, pelo fluxo da vida, pelo transporte, pelo próprio cenário que se move e dá aquela ilusão quando você está parado, as coisas parecem que andam, é o ônibus que andou. Então essas sinucas que a vida nos dá são grandes momentos para a gente rever o ponto de vista que a gente está. Porque esse ponto de vista muda o tempo todo. É um modo de olhar, não um ponto de vista. E acho muito importante você trazer a própria Marília, que ela era a poesia. Para mim, duas pessoas são a poesia viva. Infelizmente, as duas se foram, a Marília Beatriz e Antônio Sodré. Eram pessoas que viviam a poesia, né, o ato criativo, na vida delas o tempo todo. Não tinham qualquer cisão. Eu fui muito dividido na minha vida, muito dividido. Eu queria ser pintor, músico, acabei caindo para a poesia, porque a palavra também pode pintar, também pode fazer música, né? E quando eu gosto de um livro, eu fico com dó de terminar o livro. Eu vou lendo aí, não, eu não quero acabar ainda, vou deixar para ler amanhã. Olha como que a recepção das coisas pode ser criativa, né? Então eu estava falando isso porque eu estou relendo Dom Quixote, que é um clássico. Aí o Sancho ensancha algo. Falei, nossa, tem o verbo ensanchar? Tem, é porque as roupas têm aquela sobra que quando a pessoa engorda ou cresce, a mãe vai lá e estica. Então o Sancho traz no seu nome tanto esse ensanchar, você pode estufar, como ancho, de largo. Olha como que o Cervantes é super feliz quando ele cria um nome, e esse nome é uma valise que guarda sentidos múltiplos. Cada vez que você volta ao Sancho, você pode pensar um monte de outras coisas, né? Então, acho que eu queria lembrar, além da própria Marília e do Sodré, o Benedito Nunes também, que nossa, eu lembro que quando eu tinha dinheiro, que a minha mãe não tinha ficado doente ainda, eu queria comprar um quadro dele, eu tentava falar com ele, não conseguia, porque ele era tão artista também que ele não estava ligando para que ponto de venda que eu vou ter o quadro para vender, né? Mas eu admiro muitíssimo, para mim, ele, quando retrata o nosso cerrado, ele retrata toda a força vigorosa de sobrevivência contra o cerrado duro, né, quanto o sertão, que vem de desertão também. Olha só, essas palavras como podem ser quadros, obras, fotos, músicas. E a gente pensando nesses territórios, né, quando você cita o Cervantes e aí traz o Benedito Nunes, e a gente pensa que cada artista, cada ser criador, ele está imerso num território, né? E professora Imara, como que você vê essa relação da cultura local com o universal e como que essas narrativas ganham força? É sempre da perspectiva da educação, né, que eu vou, dessa janela aí que eu gosto de falar, que eu tenho experiência tatuada, né, para poder falar. Primeiro dizer que o desejo, né, que vocês trouxeram, talvez seja a flor mais cara, né, de promover numa formação de pessoas. Porque ela existe, esse desejo, ele é natural, ele é próprio da humanidade, né, para não estender, porém, ele parece que só pode em algumas situações. O desejo de comprar essa roupa, o desejo de comprar esse lápis e promover essa transcendência, né, que é muito parecido com os discos imaginais, que vai alargando, a possibilidade de desejo é fundamental. A percepção, essa capacidade que todos nós temos, ela leva ao encontro desse desejo, desse desejar. E esse é o princípio, né? Que é o desejo na formação também, é promover esse encontro. Por isso os professores têm que
ter essa experiência do encontro, porque é só vivendo, tatuando, né, esse encontro com a arte que ele promove a mesma experiência para o outro. E assim vai aprendendo com as experiências dos alunos e vai melhorando num processo. Nada é rápido, nada amanhece pronto, né? A gente já sabe disso. Para trazer algo que me chama atenção, eu também pensei no Benedito, e também na pintura do Cerrado. Vou fazer cola aqui do Aclise. Vou pegar uma colinha com a Aclise. É o coletivo. É o coletivo, gostei. Que na escola, no IFMT, no campus Octaíde, a gente tem um projeto que chama Galeria Céu Aberto, que nós trouxemos as pinturas de artista para dentro do espaço escolar. E, obviamente, que a primeira parede foi a do laboratório de criação artística que a gente tem lá dentro, que a gente chama de Lasca. Que é o espaço de criação imagético, e tem os outros que são musicais com os demais professores. E em 2017, o Benedito foi, a Patti Wolff e a Ruth Albernaz fazer a primeira parede nesse projeto. E a escola inteira gosta daquela parede e se encontra com aquela parede, né? Tanto que esse ano a gente vai fazer um catálogo virtual que a gente ficou devendo na ocasião, justamente para conhecer um pouco mais os artistas que lá tiveram. Hoje nós temos a pintura da Silvia Turina e o Lambi Lambi do Pedro Duarte, junto com a Carla Henke lá, homenageando a Marília, inclusive. Mas a obra do Benedito, enquanto professora, enquanto pessoa que lá estou, não que eu não ame a pintura que a Ruth fez na porta com os ninhos, né? Das japuíras no IP, mas o do Benedito, ela é muito forte entre a Patti e a Ruth. E o Benedito em si é algo que provoca o meu desejo. Então, quando eu olho a pintura, né, do Benedito, e poder passar pela porta para dentro da sala e fazer eles olharem catálogos com obra, que inclusive é um dos homenageados, né? E poder conhecer o trabalho dele, assim como foi o da Regina Pena, né? Que a gente leva esses artistas locais. E para que seja conhecido, mas que também tenha um olhar diferente para este território que é nosso. Justamente por estar muito tempo na escola, formando professores, foram anos, né? Poder pensar que esse estado ele é diverso e ele veio com histórias outras, né? Com vivências outras, valores outros, e chegar aqui e poder conhecer este lugar, neste tempo, o tempo passado, como era, né? Quem era a arte, né? Quem fazia, como era feita. É muito bacana poder ter essa oportunidade. Assim como poder conhecer artistas de fora e dizer assim, também se faz arte, né? Aqui dentro, tanto quanto se faz lá fora. Tanto se faz arte hoje, no presente, quanto já se fez um dia. E poder transitar, né, por esses caminhos e desenvolver o seu próprio conhecimento artístico. Como é uma escola técnica, tecnológica, toda essa experiência artística para um aluno vai culminar, no caso do campus Octaíde, vai culminar com um ser sensível, que é onde se conecta com o desejo. Então, fora do aprendizado, ele será um professor, ele será um advogado, ele será um trabalhador de qualquer ramo, né, da economia, do comércio do país, mas ele vai poder entender uma escultura na frente de uma empresa, uma pintura na clínica do dentista que eu vou, ele vai poder estabelecer, até dentro do ônibus, com os grafites e com as esculturas na rua, o seu próprio diálogo. Que aí ele vai sentir, através da sua percepção, quais são os seus desejos de encontro. Né? Essa experiência ela é fantástica, e só retornando aos professores e transcendendo aos muros do IFMT que eu exemplifiquei, os professores de arte especificamente, mas também os não de arte, precisam viver essas experiências, porque a arte em si ela fala de um lugar, de uma temporalidade,
Ela tem aí o seu diálogo social, ela tem seu diálogo psicológico, então ela transita por todas as áreas. Quanto maior e essas experiências, mais eu entendo dessa área, que por muitas vezes é pintar uma florzinha de miolo amarelo, pétala vermelha, cabo verde com 2 folhas verdes, nuvens azuis, 3 passarinhos que voam, preto, 3 montanhas atrás da casinha e as casinhas ainda com fumaça, né? E alegar que o motivo dessa obra é lembrar da minha infância querida. Então a gente precisa entender que a arte não é própria dos artistas, ela é própria da humanidade, por isso nós temos que saber dela, né? Nos relacionar com ela. Ela é arte, né, gente? Por favor. A arte, como o próprio poema, ela é uma compactação simbólica. Ela é um signo múltiplo, muito aberto. Por isso que às vezes as pessoas, será que está certo? Está certo porque você pôde pensar isso nessa época. Daqui a 2 dias ou 2 anos você vai pensar completamente diferente. A obra é o mesmo, mas o ser se transformou. A gente já está indo para o nosso finalzinho, mas eu queria jogar uma bomba na Lívia para ela falar um pouco. O Alberto Pucheu, que é um escritor que eu gosto bastante, escreveu um livro chamado Por que Poetas em Tempo de Revolta? Que inclusive eu recomendo para todo mundo. E eu pergunto para Lívia, por quê? Nossa, não foi uma bomba, foi um estrago. Atômica. Pois é, Caio, essa é uma grande questão. Eu acho que, como Imara comentou, a arte ela tem o seu princípio de resistência. Igual a gente está vendo as acácias lindamente pelas ruas, plenas, floridíssimas, e pensar que passamos aí por um período de seca gigantesco. Então, pensar primeiro, escrevemos porque resistimos e precisamos, de uma certa forma, organizar os nossos pensamentos. Mas não é só isso. Escrevemos porque necessitamos. E eu não penso aqui em escrever de um jeito restrito, né? Que são só palavras, letras, mas essas escrevivências, como Conceição Evaristo cunhou esse termo. As nossas escrevivências são as nossas ações, as nossas práticas sociais que também escrevem, que mandam mensagens. E isso é, para mim, assim, uma grande chave, uma grande luz para se pensar poesia, para se pensar escrita, para se pensar aprendizados e processos criativos. Porque, às vezes, o cenário não o cenário é um cenário de crise. Acho que a gente pode dizer, né? Alguns grandes teóricos sobre vanguardas poéticas e até mesmo olhando o contemporâneo fala, né? A nossa contemporaneidade vive essa crise, que é uma crise da linguagem, é uma crise estética, mas nós somos impelidos a enfrentá-los por uma questão de sobrevivência. Então, cada um, mediante as suas potencialidades, as suas linguagens, as suas formas de agir, podem aí estabelecer diálogos, mais uma vez, para criar a arte, apreciar a arte, cuidar da arte, né? E, enfim, fomentar, né, esses espaços de arte, fomentar no sentido de frequentar os espaços de arte, porque, como eu comentei, são espaços de respiração mediante esse momento crítico, um momento de um certo sufocamento para a própria arte. E aí, então, a escrevivência, de uma certa forma, ela traz essa noção de que a escrita, ela não é só o desenho de uma letra, mas ela é, sim, os seus pés
fazendo um caminho da sua casa até o ponto de ônibus, né? Então, quando a gente amplia esse modo de escrever e viver, ele também é um caminho de resistir à crise. É isso aí. Para finalizar, queria saber se algum de vocês quer indicar um livro, um filme, um website, um perfil no Instagram. E aí, uma música? Eu vou sugerir aos professores a leitura de Fanny Abramovic, que é quem me ensinou esses processos criativos e me deu a coragem, né, de poder não só vivenciar, mas de propor a vivência para mais pessoas. Não, é Fay Gostrover, desculpa. Adoro. A Fanny Abramovic é do campo da arte com a educação, que também me ensinou muito, principalmente sobre nós, professores, nos desconectarmos de receitas. Me dá seu plano de aula aí, me diz como é que você fez aí, né? Mas viver a experiência do outro professor e propor a sua, né, na sua realidade. Também Ana May Barbosa é uma outra leitura que dá essa dimensão dessas relações da obra com o criador, né, com esse papel de entrar em contato com a obra de arte. É fundamental que se tenha essa leitura como base. E ela, Ana May Barbosa, ela foi aluna de Paulo Freire e ela tem muito a base dele no trabalho dela. Então, Paulo Freire para a educação, quando ele propõe o círculo de cultura, nós podemos sim usar essa ideia, né, de promover diálogos sobre arte, sejam eles diálogos falados, diálogos lidos, diálogos escritos, né, diálogos visuais, sonoros e por aí afora. Ele nos ajuda, Paulo Freire, a conectar a arte e a educação. Assim como Ana May dá essa liberdade, né, de a gente conhecer e pensar para fazer a arte, né, para promover a arte. Fanny é outra recomendação. E aí a Faiga, que é também o xodozinho do coração. Mas tem um especial, ele é um pouco difícil porque é filosófico, mas nada que Maria Lúcia Aranha, que é um livro bastante conhecido de filosofia na escola, não possa ser lido antes para ler Bachelard depois, né? Porque é uma filosofia da poética, do que ele chama de... Alguns estudiosos chamam de noturno, ele não chama, que é esse desejo, né? O despertar desse desejo, essa percepção e poder trabalhar o imaginário, que essa filosofia do Bachelard, eu acho que resume o que Lívia há pouco falou, né, no sentido do exercício da prática. Aclise, suas indicações? Então, eu tenho a Faiga é maravilhosa. Eu vou dar uma mais técnica, né? Que é um livro que é super simples. O meu irmão, ele desenha muito mais que eu, mas quando nós éramos crianças, ele tinha os sonhos e eu passava. Nossa função era criar monstrinhos, cada monstrinho lá, e dar nomes muito, muito esquisitos. Mas aí, uma época, ele tinha lido e tinha indicado para mim Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que é um livro que fala que a criança ela começa com o hemisfério cerebral direito, que comanda o braço esquerdo, e depois, quando a gente vai chegando a conhecer as letras, a gente coloca rótulo e deixa de olhar para as coisas. E é um livro muito interessante, cheio de exercícios muito práticos, e eu fiz todos, desenhei uns 200 desenhos na época. Eu tinha até medo de perder a habilidade de fazer poesia, né? Porque estava estimulando o outro lado. Mas aí a gente aprende que é preciso conectar os dois lados, como orientais,
porque eles, quando desenham ideogramas, tem uma arte gráfica tecnológica, os animes, né? Fantástica. Eu falei, nossa, eu posso... E escrevi muito melhor depois, porque passei a usar as palavras para fazer desenhos. É muito legal, tem cada exercício, desenhar uma coisa de cabeça para baixo, desenhar pelo que falta. Eu comecei a fazer poemas pelo que faltava. E nada se perde, às vezes a gente tem esse medo, né? Tudo se reorganiza. Então, Sim, tudo vai ficar de outro jeito. Eu era muito novo na época, então tinha medo de perder as coisas. E um outro elo perdido, que ele continua assim, é um grande psicanalista que trabalhava com os processos criativos, Anton Ehrenzweig. Ele morreu super cedo, com 38, 40 anos. Ele tem um livro, A Ordem Oculta na Arte, que ele pega o Nietzsche, né? E para dizer que nós temos caos dentro da ordem, temos ordem dentro do caos, e que a arte, ela faz isso, ela mistura tudo, une tudo, e você consegue ver numa coisa super reta, curvas, você pode ver em coisas super dionisíacas, coisas estáticas, belas, né? E eu acho isso lindo, tanto o próprio Nietzsche também, né? Mas também que a gente... Então, é um livro super difícil, muito, muito diferente do outro, que são regras práticas, né? Então, a gente queria colocar os dois lados, o Nietzsche com Anton Ehrenzweig e Betty Edwards, um livrinho super barato, edições de ouro, né, que tinha antigamente, né, quando fazia muito livro impresso, ou desenhando com o lado direito do cérebro. Mas falei, mas desenhar só com o cérebro? Hoje é possível com a tecnologia. Lívia, o que você vai indicar pra gente? E desenhar com o cérebro, eu pensei aqui nos desenhos fantásticos da Regina Pena, que ela conseguia fazer no tablet imagens e paisagens maravilhosas que beiravam assim a uma tinta a óleo, assim. Então, uma das nossas homenageadas no salão, né? Bom, a minha recomendação é este livrinho aqui do Humberto Eco, mas esse livrinho ele chama de Definições sobre a Arte. Então, há vários ensaios que ele tenta chegar a essa definição. E aí, o bacana deste livro é que tem um cunho filosófico, mas a linguagem é acessível e ele também não fecha essa definição. Então, acho que algo para a gente pensar na nossa prática ao lidar com a arte é também pensar que a arte ela é um signo gigantesco de uma semântica imensa e que a gente chega a algumas possíveis definições que vão caber em determinadas situações. Então, esse é um livro de referência. O outro livro que eu trouxe aqui é O Diálogo do Sensível, né? Aqui eu tenho uma pequena edição, que é do Jacques Rancière, que ele fala sobre as noções de estética e política. É um livrinho pequeno que ele tenta, então, definir esse olhar para o sensível que a gente comentou aqui e como fazer esse exercício enquanto também um ato estético e político. Então, ele volta a Platão, faz essas discussões e amplia para o contemporâneo. E, por último, a minha recomendação é um livro recém-saído do forno, um livro de poesia, porque sim, estamos falando de arte, mas não existe aí existem diferentes artes que também dialogam, né? Esse é um outro ganho imenso do salão, que a gente vê a fotografia, a tela, as instalações, os vídeos, tudo em um único diálogo, em um espaço. Então, esse livro da Olga chama-se Coração Subterrâneo e são poemas escolhidos. Ela é uma autora que a gente está redescobrindo a obra dela e ela fala sobre esse subterrâneo da arte e como que isso amplia nas nossas formas de vida.
Eu lembrei também, Lívia, que você falou do Jacques Rancière, tem um outro livrinho pequenininho, o Inconsciente Estético, maravilhoso também, que trata desse subterrâneo que a gente pensa que pensa, da feiura, né? Também, né? Sim, do Humberto Eco é ótimo. Estética é aquilo que nos afeta, nos toca, tanto o belo quanto o feio. O Humberto Eco tem também um livro sobre o belo e um livro sobre a feiura. A feiura. Exatamente. Acho que são dois grandes nomes que pode ser, sim, uma boa referência de entrada. Rutinha, alguma consideração, alguma indicação para a gente finalizar, então? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e também agradecer ao SESC Mato Grosso, em especial o SESC Arsenal, pela parceria no programa educativo e também na categoria fotografia, que está com a exposição belíssima do salão. E convidar também para conhecer a exposição virtual da Regina Pena, que a Lívia citou, né, o trabalho dela, e está sendo lançado o Voo de Regina Pena, que é uma exposição de longa duração, e ali dá para fazer um grande mergulho na poética da artista mato-grossense, homenageada do salão também. E esse foi mais um dos bate-papos do programa educativo do 26º Salão Jovem Arte Despertar Discos Imaginais. Acesse nosso site www.discosimaginais.com para você ficar por dentro de tudo, acessar o catálogo virtual e fazer também o tour virtual pela exposição. No Instagram nós somos @Salão Jovem Arte. Até a próxima!